Bom, pessoal, vou agora mostrar a vocês mais duas questões de estatística envolvendo os conceitos básicos. Primeira questão. É dado a você um quadro com 4 notas de um aluno e é pedido qual é a variância. Bom, vamos definir o que é variância. A variância é simplesmente o seguinte: variância é o nome que se dá para a média dos desvios ao quadrado. E o que é desvio? É a diferença entre cada nota e a média. Então, a primeira coisa que a gente faz, olha aqui e tira a média. Média dos desvios. Média das notas. Qual é a média das notas? Você soma 8,5, 9,5, 6 e 8. Você soma tudo. 0, 32. Dividido por 4, você tem 8. Quem que é o 8? 8 é a média. Abreviamos como x barra. Então, cada nota desta tem um desvio em relação ao 8. Então, o 8,5 em relação ao 8 sofreu esse valor de desvio. Esse é o desvio. Eleva-se ao quadrado. 9,5 em relação a 8. Eleva-se ao quadrado. Este é um desvio e eu elevo ao quadrado para não ficar com valor negativo, que é o caso, por exemplo, do 6 para 8. 6 para 8 e 8 para 8. Bom, cada desvio desse, observe que aqui vai dar meio, ao quadrado 0,25. Aqui vai dar 1,5, a diferença, ao quadrado 2,25. Aqui dá menos 2, ao quadrado 4. Aqui dá 0, ao quadrado 0. Então, somamos esses desvios todos, isto vai dar meio, e aqui vai dar 6. O que é o 6,5? É a soma, não dos desvios, mas dos desvios ao quadrado. Variância é a média desses desvios. Então eu faço assim. O que é uma variância? A variância será essa soma de desvios dividido por 4 notas. Tá? Dará 1, para 4, 25. 6 vezes 4, 24. Pronto. 1,625. Este é o cálculo aproximadamente. Tá? Então nós temos aqui aproximadamente 1,63. Esta é a resposta para essa questão, que na verdade deu alternativa C. Alternativa C. Alternativa C. Eu aqui não coloquei quais eram as alternativas. Mas lá na prova da UFAM, vocês verão que a alternativa C está 1,63. Então, é assim que se faz variância de dados. Repetindo como é a variância. Você calcula a média das notas, 8. Faz a diferença de cada nota em relação à média. Cada nota, em relação à média, tem um desvio. Só que esse desvio você leva ao quadrado, para que tenhamos todos positivos. Aí fazemos a média desses desvios quadrados e a esse nome se dá o nome variância. Tá?
Se fosse pedido nesse problema desvio padrão, você faria isso. Se fosse pedido desvio padrão. Desvio padrão, raiz quadrada de 1,63. Aproximadamente 1,3. Pronto. 1,3. Vou explicar o que significa o desvio padrão se ele tivesse pedido. Significa o seguinte. Aproximadamente 1,63. Significa o seguinte. Numa reta real, você tem o 8 que é a média. 8 é a média. Então, 1,3 acima do 8, 9,3. E 1,3 abaixo do 8, vai fazer aqui uma faixa de notas chamado faixa padrão. Faixa padrão. Então, a primeira nota, 8,5, ela caiu dentro do padrão. 9,5 já caiu acima do padrão, uma nota muito ótima. 6 foi uma nota que caiu antes do padrão. E 8 caiu dentro do padrão. Então, de todas essas 3 notas, 2 foram notas que caíram no padrão. Uma acima do padrão e outra abaixo do padrão. Tá bom? Então, para isso que serve a variância. Com ela calculamos o desvio padrão. Com o desvio padrão, sabemos a diferença que está de variabilidade em relação à média. Quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade daquelas notas. Tá? Continuando a ideia. Questão número 3. Vamos supor que 3 turmas, A, B e C, com 15, 15 e 14 alunos, tivessem tido essa média e esse desvio padrão. Primeiras perguntas que se fazem para as afirmações. Verdadeira ou falsa? Afirmação 1. Verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Então nós vamos discutir cada afirmação dessa. A primeira afirmação. Discussão para ela. A turma B tem notas mais heterogêneas. Observe que a turma B tem o desvio padrão, ó. Desvio padrão da turma B é 3,51. É o maior. É o maior. É o maior dos 3. Portanto, notas muito heterogêneas. Bastante variada. As notas bastante heterogêneas. O que isso quer dizer? Que a afirmação 1 é verdadeira. Bom, as 3 turmas tiveram variações diferentes, apesar de a média ser igual. Também verdade. Por quê? As 3 turmas tiveram variações diferentes. O que quer isso dizer? Que aqui eu tinha uma média que é 6. Mas observe, a turma A teve um desvio padrão 1,31. Quer dizer, a turma A teve essa variação. 1,31, 1,31. Então aqui tem a variação da turma A. Mas a turma B teve 3,51. Muito mais alto a variação da turma B. E a turma C, 2,61. Um pouco menor. Então, a variação em relação à média foi diferente para cada uma das turmas. Então, 3 turmas tiveram variações diferentes? Sim, verdade. Continuando a ideia. As notas da turma A se apresentam mais dispersas em torno da média. Vamos ver. A turma A teve uma dispersão de 1,31 em relação à média. Então, olhe bem, esta que eu vou fazer aqui, eu vou até fazer maior aqui, ó. Então, vamos repetir isso aqui. Ele está olhando para a turma A. Então, veja assim. Aqui, a turma A.
Deixa eu apagar aqui para fazer em vermelho. Isso aqui, ó, é a turma A. Média 6, variação 1,31. Isso aqui é a turma A. Tá? Turma A. Ela teve essa variação, 1,31 para cada lado. A turma B, ela teve uma variação de 3,51. Ó, em torno da média. Continua a média aqui. Essa é a variação da B. E a turma C teve variação de 2,61. Maior que o 1,31, menor que essa. Digamos aqui. Pronto. Essa é a turma C. O que ele fala? Que as notas da turma A se apresentam mais dispersas em relação à média. Não. Quem está mais dispersa é a turma B. Então a turma A é a que está menos dispersa. Portanto, turma A tem notas mais homogêneas. Ela é um conjunto de notas um pouco mais próximas uma da outra. Então, essa sentença falsa. Desse modo, a gente vai e marca a alternativa D, que diz somente uma e duas são verdadeiras. Então, esta é a alternativa D, resposta para essa questão. Tá? Bom, eis aí duas questões bastante interessantes e comuns nos vestibulares com relação à parte de estatística. Tá? Com isso, eu espero ter mostrado como é que faz variância e qual é a função do desvio padrão, que é medir a variabilidade em torno da média. Tá bom? Ok? Até mais.